tarde. Visita VIP. A apresentação: Miriam Ramos e Lupércio Tomás. Boa tarde, São Paulo, boa tarde, Ribeirão Preto, boa tarde, Miriam Ramos. Boa tarde, Lupércio Tomás e nossos queridos amigos ouvintes da nossa querida Rádio USP. Pois é, estamos novamente, começando essa semana aqui na Bienal do Livro, que vai até o próximo domingo, não é isso, Miriam? Pois é, esse final de semana um movimento muito grande aqui de gente, de nomes importantes, Marília Pêra, Ziraldo, e hoje um movimento de escolas aqui absurdo, hein, Lupércio? Pois é, tava uma galerinha até agora há pouco aqui, né? Querendo invadir o estande. É verdade. Daqui a pouquinho eles vão estar conversando com a gente aqui, né, Miriam? Hoje a gente vai falar sobre essa galerinha que já cresceu um pouquinho, né, Lupércio? Um pouquinho mais. Pois é, aqui nos nossos estúdios direto da Bienal do Livro de São Paulo, a Carmen Lúcia Campos e a Shirley Souza. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde para vocês. Um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês. Prazer é receber vocês, ainda mais sabendo que vocês já são ouvintes do Visita VIP. Isso é muito bom. Mandar um abraço também para os colegas de vocês, que estão todos anunciados para esse tema importante que a gente vai tratar hoje aqui, que é a questão adolescente. Mas antes a gente vai falar um pouquinho aqui dos livros que são direcionados ao público infantil e também adolescente, que são os livros da editora Scala Educacional. Tem um catálogo de mais de 800 títulos, entre livros didáticos, paradidáticos, séries e revistas. E aqui o aluno que chegar com um livro usado pode trocar, aí tem um desconto de 50% na compra de um livro novo. Isso é uma atitude bem bacana da Bienal, né, Lupércio? Com certeza. E lembrando sempre ao ouvinte da Rádio USP que o ingresso, que custa R$10, ele pode também ser abatido na compra de livros, né? Isso é muito bacana, uma iniciativa bastante interessante que no fim acaba saindo de graça o ingresso, né? Mas vamos começar então batendo um papo, Miriam, sobre essa coleção muito bacana da Scala Editorial, que é o Projeto Adolescer, com a Shirley. Boa tarde, Shirley. A gente já se apresentou, mas você foi escritora, você escreveu, o livro A Pessoa Certa na Hora Exata, é isso? Isso. Do que trata exatamente esse livro? Então, Shirley? eu escrevi esse livro e junto com a Carmen nós criamos a coleção e coordenamos a coleção também, Então a gente idealizou a partir do zero para Adolescer nascer. E esse livro, A Pessoa Certa na Hora Exata, ele faz parte dos 8 primeiros que foram lançados no primeiro bloco, A temática dele é a iniciação sexual e a escolha desse tema surgiu da própria conversa com adolescentes, não só desse, como de todos os outros temas da coleção. Então, a cada vez que a gente vai ter um novo fluxo de lançamento, nós nos reunimos com adolescentes de diferentes idades, diferentes classes sociais e debatemos temas de interesse deles. Então, a iniciação sexual foi um pedido deles também para ser incluído, E, tanto esse livro quanto todos os outros da coleção, eles têm uma estrutura que é bem diferenciada, que é o quê? É uma parte de literatura, uma historinha ficcional tratando o tema, então uma história temática, e no final, o adolescente vai ter uma parte interativa, que são exercícios, curiosidades, esses exercícios com uma cara de teste de revista adolescente. Então ele brincando, ele vai vendo o que ele conhece sobre aquilo, o que a leitura da ficção acrescentou sobre o tema, E também vai aprendendo mais, de uma forma divertida. É isso. Interessante. Já vou perguntando então para a Shirley Souza, já que vocês têm esse tete-a-tete com o adolescente, tanto que o projeto é Adolescer, tem uns temas muito bacanas, essa tal timidez, casa de mãe, casa de pai, a gente vai falar um pouquinho de cada um. Ataque de hormônios, ai meu Deus do céu, segura, hein? Primeiro beijo, a gente não quer só dinheiro e fanático eu, já o Lupércio fala mais, uma relação desse projeto Adolescer. Eu quero perguntar o seguinte, quais são os mitos e verdades quando a gente fala sobre adolescentes? Tem aquela frase até que os adultos usam, achei interessante, estava falando com a Shirley aqui, O pessoal chama muito adolescente de aborrecente. É uma verdade, Shirley? Tá, eu sou a Carmen, eu vou responder para você. É verdade. Uma dupla aqui. Então, com relação aos mitos, Quando a gente criou a coleção, como a Shirley está dizendo, a gente fez questão de ouvir o próprio adolescente, Então fizemos essa reunião com vários adolescentes de diversas classes sociais, diferenças de idade, para ouvir deles, porque nós, como adultas, é óbvio que nós também tínhamos os nossos estereótipos, preconceitos, os nossos preconceitos,
E a gente queria, antes de mais nada, fazer uma coleção que tocasse direto o coração do adolescente. Porque o adolescente, além de todas as dificuldades que ele tem, ele está na escola onde tem um adulto dizendo para ele o que ele tem que ler. Isso é bom para a sua formação, isso é importante, isso vai dar ter uma mensagem legal, e é tudo que ele odeia, né? Então a gente falou assim, pô, já pensou se a gente conseguisse juntar numa coleção os anseios desse jovem, sobre o que ele quer ouvir, que livro que ele quer, né? O tema, o personagem, mas ao mesmo tempo que tivesse a consistência, que tivesse um enfoque adequado ao trabalho que o professor vai fazer em sala de aula. Então, como a Shirley estava dizendo, nessa primeira fornada de livros, alguns temas, nessa reunião que a gente fez com esses adolescentes, começava a saltar, né? E um, assim, que de cara veio, e que a gente falou, nossa, aí vai dar muito filhote, era a questão do amor, né? E foi muito interessante a forma como a gente realizou esse bate-papo. Eles estavam muito à vontade com a gente. A gente tinha feito um acordo, o que a gente falar aqui, entre nós, né? Então, aos pouquinhos, a gente foi percebendo que eles foram se soltando. Então, a questão, por exemplo, voltando para o livro da Shirley, da iniciação sexual, era algo que estava lá, latente. Muitas vezes, assim, com vergonha de exteriorizar isso. Mas a questão... As duas adultas, né? E a questão, por exemplo, do primeiro amor, como é que será o primeiro beijo? Isso deve ser muito legal. E os livros que eles nos mencionavam tinham uma visão muito romântica, mas não era o mundinho deles, né? Então a gente essas reuniões foram gravadas, né? Então, a partir da demanda deles é que a gente foi criando o leque de temas. E já nessa conversa a gente anotava muita coisa, assim, para passar para os autores, dizendo, olha, não pode ter uma visão, por exemplo, a questão sexual. Eles estão querendo informação. Eles podem até estar com vergonha, somos duas desconhecidas, não tem esse espaço em casa para conversar, mas eles estão carentes de informação. A questão do primeiro amor, que lindo, vou me apaixonar. Mas como é que é na hora do vamos ver? Então, tudo isso foi levado em conta, sabe? Nasceu da demanda deles. Bacana, a gente já podia começar então esse primeiro momento abrindo com uma música dedicada, né? O que a gente vai ouvir? Bom, a gente vai ouvir Nando Reis, com Sou Dela, e que vai tratar exatamente desse tema que a gente falou que é tão fervente, efervescente no adolescente, que é o amor, né? Esperei por tanto tempo.